Deus seja louvado, obrigada pelo louvor. Tudo bem? Sim? Muito calor aí? Muito friozinho? Mais ou menos, né? A temperatura mudou. O tema que nós queremos compartilhar com a igreja hoje, que nós pensamos e discutimos e temos aprendido, fala sobre escolhas. Quem aqui já não teve que fazer escolhas? Quem aqui já não teve que fazer uma oração pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento? Quem aqui, numa situação de frustração, já não sabia exatamente o que fazer e qual caminho seguir? Quem aqui já foi acometido com uma notícia difícil, como foi a Ita agora nessa semana que se passou? Quem aqui estava muito feliz para fazer uma escolha? Porque a felicidade também, às vezes, nos traz algumas escolhas. Então, o tema que nós queremos compartilhar hoje na palavra de Deus é escolhas, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Para isso, a gente vai ler em Gênesis capítulo 25, começando do versículo 19 ao 26. O texto ele vai ser projetado aqui para a gente poder acompanhar e entender o que a gente está conversando. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia também, fica à vontade, mas podemos ler aqui juntos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e, por isso, Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. E ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, pois isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Muito bem. Quantos anos que Isaque tinha quando ele teve os gêmeos? Aí, ó, para quem ainda, tá querendo dar tempo. Imagina, gente, ter gêmeos com 60 anos, que desafio, né? Eu já estou me sentindo velho, assim, um pouco, né? Já é um desafio que eu tive com quase 40. Com 60 anos, acho que o desafio é maior ainda. Mas aqui é uma história que trouxe ao nosso coração uma mensagem muito importante sobre escolhas. Essa é uma família que muitos de nós já conhecemos. A gente conhece a história de Isaque, né? Nós sabemos que ele era o quê? Que ele foi o filho da promessa. Sabemos da vida de Abraão com Deus. Deus prometeu um filho. Teve muita história, muita água passou embaixo dessa ponte. Mas aí veio Isaque, o filho da promessa. E sabemos, conhecemos essa história, mesmo que pouco, já ouvimos falar. E aí vem a história da família do Isaque, que é essa história bonita que nós ouvimos aqui. E o primeiro desafio da família é que, embora houvesse uma promessa, mas havia uma situação ali de infertilidade que faria com que a promessa não se cumprisse. Porque a Rebeca não podia ter filhos. E a gente vê, quem orou? Quem orou a Deus para Rebeca ter filho? O Isaque. E aí, quando o filho vem,
Ela não entende aquilo que está acontecendo dentro do ventre dela e ela vai conversar com quem? Com Deus. E aí a gente vê a história de Esaú e Jacó acontecer. E uma questão que fica muito evidente para mim na história dessa família, como essa família é marcada por a sua relação com Deus. Existe uma história. E talvez o primeiro ponto que a gente queira trazer para conversar é que todos nós temos uma história. E essa família tem uma história com Deus. Assim como todos nós aqui temos uma história com Deus. Não importa se você, como está essa história, não importa se você já nasceu novamente em Deus, ou se você ainda está namorando com Deus, não sabe exatamente a decisão a tomar, ou se você ainda não conhece a Deus com intimidade. Mas a questão é que todos nós temos uma história. Se estamos aqui é que queremos um pouco mais dessa história. Queremos conhecer mais sobre Deus. E uma questão que é muito importante quando a gente se depara a situações em que precisamos de orientação e precisamos fazer escolhas e decidir questões importantes na nossa vida, uma questão que eu vejo que é muito relevante é a gente entender a nossa história. E mais do que entender a nossa história na família, culturalmente, é entender a nossa história em Deus. Você nasceu em Deus. Amém, igreja? Amém. Há uma história sua com Deus. E muitas vezes nós esquecemos dessa história. Se eu perguntar aqui para vocês, olha, como foi a sua história com Deus? Me conta. Como que você nasceu em Deus, Priscila? Eu não sei essa história. Como que você nasceu em Deus, Marcos? Eu não sei a tua história. E muitas vezes a gente não sabe as histórias, mas acredite, é uma história da minha conversão, de como eu entendi que Deus é o meu Salvador, é o meu Deus. Por que eu dou a honra? Porque a minha vida, eu busco a Deus. Existe essa história, assim como teve essa história de oração, de busca, de cumprimento da palavra. Então, algo que não podemos esquecer, quando estamos em situações difíceis ou fáceis, mas que precisamos decidir, precisamos de orientação, precisamos de um caminho. Não esqueça da sua história com Deus, porque ela vai trazer o norte, a missão. Ela vai trazer os valores que você precisa prestar atenção para fazer uma boa escolha. A história não pode ser esquecida, a história não pode ser negada. Se desprezamos a história, podemos decidir errado. Então, essa família traz uma história. E esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de compartilhar com vocês. No domingo passado, eu estava aqui e vou compartilhar aqui. O irmão Silvio está aqui, está lá o irmão Silvio. E eu estava orando e, no meio da oração, eu estava conversando com Deus e, quando eu vi o irmão Silvio aqui e olhei para ele, muitas coisas me vieram à mente. E uma das coisas que testificou no meu coração foi um agradecimento a Deus, porque eu me sinto plantada por Deus aqui nessa igreja, nessa comunidade. Em algum momento da minha vida, eu vim para cá e eu me sinto como eu nasci aqui. Eu tenho uma história com Deus. Mas aonde que eu fui plantada? Foi nessa igreja, foi nessa comunidade. Assim como você tem a sua história com Deus e Deus te plantou em algum lugar para você nascer de novo. E foi aqui. Amém, igreja? E quando eu olhei para o Silvio e eu comecei a pensar nisso, me veio à mente o meu avô, que muitos de vocês conhecem. E eu lembro um dia que eu estava sentada com ele, tomando café,
E eu era jovem, a gente estava fazendo programação dos jovens, e não que eu não seja jovem, tá, gente? Eu só estou um pouco mais velha. Mas a gente estava fazendo a programação dos jovens, e aí eu falei para ele, vô, a gente vai fazer um evangelismo ali naquela praça, perto da igreja. E eu estava contando para ele, a gente tomando café. E naquela tarde, eu percebi uma visitação do Espírito Santo, porque o meu avô começou a louvar, a glorificar, e foi uma oração, e foi um fervor ali, nós dois ali na cozinha da casa dele, ele agradecendo a Deus, porque ele ficou muito contente de ouvir que a gente ia fazer esse evangelismo e que a gente ia compartilhar da palavra. E nesse dia que eu estava ali, eu vi o Silvio, lembrei do meu avô, uma coisa me veio ao coração, de como é importante a gente saber a nossa história, como foi a nossa conversão, valorizar as pessoas que fizeram parte desse processo na nossa vida. E isso vai nos ajudando a não nos perder diante das situações da vida. Então, lembre da sua história com Deus. Lembre de onde você nasceu, de como era a sua vida sem se relacionar com Deus e como ela é agora. Amém? Fazendo um link, pessoal, com a história da família, a gente vai ler aqui, coloca pra gente aqui Gênesis 25, 27 a 34. O Esaú, ele vai desprezar essa história. A Sil acabou de falar que essa família foi escolhida para ser o berço da família que geraria o Cristo no futuro. E eu acredito que desde criança eles já sabiam qual era a bênção de Deus para eles, já sabiam que o primogênito herdaria a bênção, como aquilo era importante, o que significava a bênção de Deus na vida dos pais dele, da família dele. E a gente vai ver nessa história aqui, põe pra gente aí, que o Esaú, ele desprezou toda essa história, e o Jacó, apesar de não ter os métodos adequados, ele tentou de toda maneira, vocês vão ver aqui que ele vai tentar enganar o irmão, né? Falar para o irmão, pegou o irmão num momento difícil, e ele quer tentar enganar o irmão, tentar negociar com o irmão num momento de fraqueza, para ele pegar a primogenitura. Vamos ali então, acompanha comigo no 26. Não, 27. 25. É o 25, 27 a 34. Pode passar. Passa um pouco mais. 29 ao 34. Passa mais. A próxima. 29. 29. Ai. É que no meu tá errado aqui. Era 29 Quem até sabe faz o a 34. Então vamos acompanhar aqui. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado. Foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: não, está bem, estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filhos mais velhos? Então, jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Foi assim que ele desprezou toda a história da família. Ele que ia herdar toda a história do pai dele, toda a bênção de Deus na vida dele, ele desprezou por um prato de lentilha. Isso é muito forte, né? Trazendo para o nosso contexto, assim, o que a gente lê, se vocês lerem um pouquinho para trás, todos esses capítulos, vocês vão ver que Esaú, ele era um ótimo caçador, ele era um exímio caçador, o pai dele gostava mais dele do que do Jacó, porque ele dava muito orgulho pelo que ele fazia, ele trabalhava bem, dava orgulho para toda a família, para o pai. Mas o que aconteceu com Esaú aqui, não foi que ele pecou, que a gente pensa nos personagens da Bíblia,
Eu penso muito no Davi. Ele pecou, ele deveria ir para a guerra, não foi, traiu a esposa do outro e se afastou de Deus. O Esaú não, o que ele fez? Ele saiu para caçar, ele estava fazendo o trabalho dele, ele era muito bom no que ele fazia, e ele deixou se levar pelas coisas da vida. Ele era muito bom, e ele foi se afastando de Deus. Toda aquela história da família dele, para ele, não significava mais nada. Tanto que ele chega a falar, para que serve isso daqui? Eu estou morrendo de fome. Como assim, né? Se ele comesse aquilo lá, no dia seguinte ele está com fome de novo. Mas eu estou morrendo de fome, para que eu quero isso daqui? Para mim, tanto faz. Porque ele sabia que ele era um ótimo caçador, ele sabia que ele poderia andar na força dele. E o Jacó era o contrário. O Jacó era franzino, você viu o que a Silmara falou? Ele era mais forte, o Jacó era mais franzino, vivia nas tendas, não era forte, talvez não sabia lidar com as caças, não sabia lidar com os perigos, mas ele tinha uma coisa que era diferente, que ele decidiu. Ele valorizava a história da família. E ele queria, de qualquer jeito, receber a bênção de Deus, porque ele sabia que na força dele ele não ia conseguir vencer. Ele sabia que na força de Deus ele venceria. Já o Esaú não. Para que eu preciso disso aqui? Vou morrer? Me dá isso daqui. Aí o Jacó fala, não, mas primeiro jura, eu só te dou se você jurar. Tá bom, ele jurou como que se aquilo não servisse para nada. E fazendo um paralelo hoje, o que eu pensei muito é o seguinte, primeiro, se ele era um caçador, ele estava com fome, ele voltou da caça com fome, não faz sentido ele querer pedir comida, né? Se ele tivesse sido bem sucedido na caça, ele ia fazer um churrascão para ele mesmo e falava, eu vou comer lentilha? Não, vou comer o meu. Mas provavelmente ele saiu para caçar, não conseguiu nada, chegou cansado, frustrado, e a primeira oferta que fizeram para ele, ele aceitou. Vendeu toda a história da família por nada. E eu, como pai, eu pensei alguma coisa assim nos princípios. Uma coisa que acontece muito comigo. Chega em casa, meu filho quer tela, ele quer pegar o celular, e eu não gosto de dar celular. Nenhum pai gosta de dar celular para o filho. Ele vai chegar em casa, todos os dias ele vai lá, pai, deixa eu pegar celular? Não. Deixa eu pegar celular? Não. Mas aquele dia que eu estou cansado, que eu estou frustrado, que meu chefe brigou comigo, deu tudo errado no meu trabalho, aí tá os dois brigando lá para você resolver, eu estou cansado, eu não vou lidar com isso. Pai, me dá o celular? Toma. Um princípio que eu tenho, que eu não faço normalmente, naquele dia que eu estou mal, que eu estou me sentindo cansado, que eu estou frustrado, eu abdico de um princípio por causa do cansaço. E foi isso que ele fez. Ele abdicou de um princípio, de uma história, porque ele estava cansado, porque ele estava mal psicologicamente. Ele abandonou toda a história que ele poderia ter com Deus no futuro, abandonou as coisas eternas por um problema de hoje. E aí eu faço um paralelo assim para a gente. Hoje a gente fala muito, né, que eu tenho que matar um leão por dia. Era o que o Esaú fazia, tinha que matar um animal por dia. Eu tenho que sair de casa, literalmente. Exato, ele fazia literalmente, a gente faz da nossa maneira, né? Mas a vida é corrida, a vida é difícil, você tem que sair realmente, literalmente, quase matar um leão por dia, chega em casa cansado, e aí você até entende, dá para entender um pouco do Esaú, né? Mas aí a gente está indo, está conseguindo pagar as contas, está conseguindo fazer as coisas, mas a que custo? Será que a gente está abdicando a nossa bênção, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com família? Muitas vezes a gente não tem tempo para educar os nossos filhos na palavra de Deus, e não existe vácuo com os filhos. Se você não vai educar, alguém vai educar. Se não é aqui na igreja, se não é você ensinando filho, isso não pode. Você tem que seguir os caminhos de Deus, alguém vai falar diferente. E aí vai chegar no futuro, o meu filho abandonou os caminhos de Deus. Ele não abandonou você, que nunca levou ele para o caminho de Deus. Eu estou sentindo muito fraco, não sinto a presença de Deus, mas você está trocando a eternidade por um prato de ervilhas? Por um guisado de ervilhas? E eu lembrei também daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, que a gente pode fazer um paralelo aqui, que ela fala,
como é que você vai pegar água? Aí Jesus fala, não, essa água desse poço, se você beber, daqui a pouco você terá fome, como Esaú. Sede. Exatamente. Acho que eu estou com fome. O Esaú estava com fome. Ele comeu aquele guisado, no outro dia voltou a ter fome. Fazendo um paralelo de Jesus, ele falou, a água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Amém, Jesus. É diferente. Como é que está isso na nossa vida, gente? A gente está deixando se levar como Esaú? Não pelo pecado, mas deixando se levar, esquecendo as coisas de Deus, trocando a nossa história com Deus. Você falou que ela tem uma história nessa igreja, todos nós temos uma história de conversão. Será que a gente ainda está com aquele fogo do início da nossa história? Ou será que os problemas diários, essa confusão que a gente vive nessa cidade barulhenta, correria, está tirando o nosso foco? Esse que eu queria que a gente meditasse nessa noite. Amém. Então, é uma escolha. Esaú fez a escolha dele e Jacó fez uma escolha diferente, né? E todos os dias nós temos o mesmo processo, né? O que está tendo valor na nossa vida. E ainda pensando em Esaú, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar melhor para a vida dele. Essa parte talvez não é tão comentada, mas Esaú, ele trouxe um momento de amargura para os seus pais, por uma outra escolha, né? Além de ter desprezado a primogenitura. Em Gênesis 26, do 34 ao 35, diz assim, quando tinha... Não. Sim, tá certo. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças etéias, e essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. E depois, no capítulo 28, do 6 ao 9, diz assim, Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar dali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. Ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou-se com Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Bom, aqui tem muita informação, mas o que eu quero que a gente preste atenção? A outra escolha de Esaú. Uma escolha que trouxe amargura para Isaque e para Rebeca. Muitas vezes na nossa vida, se a gente acompanhar essa história e ver o desprezo dele pela primogenitura e fazendo um paralelo, muitas vezes por situações que nos levam à presença de Deus, nos trocamos essas situações por situações cotidianas do nosso dia a dia. Essa segunda escolha de Esaú mostra mais uma vez aonde estava de fato a mente dele, onde estava o coração dele, qual era o valor que ele tinha na presença do Senhor. Aqui a gente vê uma história antiga, mas que que dá para a gente fazer essa observação na nossa vida. Obviamente que quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo morre na cruz por nós e nos dá essa oportunidade de vivermos na presença dele, é isso que essa história resgata para a gente. Porque aqui, Esaú, ele, por mais que tivesse uma história, por mais que ele fosse abençoado por ser o primeiro filho, ter uma bênção diferente, ele não aproveitou de nada disso. E casou-se ainda com mulheres que trouxeram amargura para os seus pais.
Então, as escolhas que nós fazemos, nós precisamos prestar atenção, porque a partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que temos a palavra de Deus como a verdade, a partir do momento que nós não observamos a palavra de Deus para fazer as nossas escolhas, nós estamos escolhendo o mal. Entendeu a referência? Não é o que alguém diz para você, ou aquilo que provavelmente, talvez seja o maior desafio para a gente, é usar da nossa independência para fazer as nossas escolhas. Essa independência para fazermos as escolhas, se nós não observamos, enquanto cristãos, a palavra de Deus, nós estamos fazendo más escolhas, que vai trazer para a nossa vida situações difíceis. E que pode ser que para uma pessoa onde a palavra de Deus não tem significado, pode ser que seja algo natural. Ah, mas Silmara, todo mundo escolhe toda hora. Sim, todo mundo escolhe toda hora, todo mundo tem decisão para fazer, todo mundo decide, o que eu vou fazer. Muitas vezes a gente não vê pela referência que temos, mas a gente vê pelo aquilo que está acontecendo ali no momento. Então, quando temos decisões, as palavras, as pessoas que vão discutir aquela situação com a gente, acaba pesando a nossa escolha, acaba influenciando as nossas escolhas. A pergunta para nós hoje à noite é se a palavra de Deus tem influenciado as nossas escolhas. Essa é a pergunta que eu fiz para mim. A palavra de Deus tem influenciado as minhas escolhas? Ou eu tenho decidido o que eu, Silmara, acredito que é melhor para mim? Nós somos todos os dias encorajados a pensar o que é melhor para nós. Como a minha cultura, aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que aquela situação me traz. O que é melhor para mim naquele momento? E, hoje em dia, existe toda uma questão para que a gente pense dessa maneira, que não haja uma criticidade nisso em relação à palavra de Deus. Mas se você tem essa história com Deus, da qual nós falamos aqui no início, não tem como você fazer uma escolha sem considerar o que está na palavra de Deus sobre aquilo que você está escolhendo. Mas eu não sei se tem aquilo que eu estou escolhendo, não sei se esse problema aqui, não sei se tem na palavra de Deus, não. Porque as coisas mudaram, né? As coisas estão diferentes, não. Você pode ter certeza, gente, que tudo que você precisar tem na palavra de Deus. E a depender do momento que você está lendo a palavra de Deus, aquela palavra, ela mexe em lugares da sua vida que você não tinha visto antes. É ou não é? Por que isso acontece? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai usar a palavra para te orientar. Tem muita coisa que eu já li antes, mas que naquele momento me salta aos olhos e eu consigo entender a direção de Deus para aquilo que eu tenho que fazer. Mas, como Esaú, muitas vezes estamos tão cansados que estamos trocando a verdade do nosso Deus pelo que todo mundo está dizendo. Estamos tão cansados que realmente o prato de comida que vai te satisfazer naquele dia é mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Muitas vezes, um relacionamento é mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Muitas vezes, o seu descanso é mais importante do que orientar o seu filho na palavra de Deus. Muitas vezes, a discussão com o seu marido é mais importante você ter a razão
do que estar na presença de Deus. Muitas vezes, a sua profissão é mais importante do que estar na presença de Deus. Muitas vezes, o seu relacionamento em casa está ferido, porque você não está dando a importância que Deus pede para você dar para a sua família. É fácil a gente se perder, mas hoje devemos fazer essa reflexão da palavra de Deus, influenciando as nossas escolhas. Desde a hora que nós acordamos, desde uma situação nova que nos aconteceu, e desde uma situação muito difícil, que é perder um ente querido, como a Ita está passando nesse momento. Sabe que nesse momento de dificuldade, quando eu perdi a minha mãe, muita coisa me passou pela cabeça. E você que já perdeu um ente querido sabe o quanto a gente se sente só. Mas ao mesmo tempo que a solidão vem, a palavra de Deus vem com um consolo e com um renovo e te mostra a direção. Não fique aonde você está. Não se perca nesse problema. Não se perca nessa doença que apareceu de repente. A palavra de Deus tem muito mais do que as situações que nos acometem nessa vida terrena. Então não negocie, não se jogue no problema, não negocie a palavra de Deus. Você tem uma situação difícil? Confia na palavra de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode e pode fazer um milagre que precisa acontecer na tua casa. E às vezes a gente ora por uma situação, ora, e muitas vezes a gente não consegue ver mudança, e aí a nossa fé vai ficando lá embaixo. Mas a gente tem que voltar para a palavra. O tempo é do Senhor. Ele ainda está no controle da tua vida. Ele sabe aquilo que você precisa. Não negocie as coisas do eterno por um prato de lentilha. O prato de lentilha vai acabar, amanhã você vai estar com fome de novo. Como a mulher no poço, que o Cleiton comentou, você vai estar com sede de novo. Deus é o único lugar onde a comida não acaba e a água não acaba. Por isso vale a pena nós seguirmos a palavra de Deus, os preceitos de Deus para a nossa vida. Por mais que isso vá te custar alguns relacionamentos, por mais que pode te custar uma promoção de emprego, por mais que possa te custar um dinheiro, porque aonde a escolha errada fora da presença de Deus, gente, não há bênção de Deus. Isso a gente precisa ter consciência, que nós podemos escolher o que quisermos, mas se não tiver na palavra, se tiver contra a palavra, a presença de Deus não está ali. Então vamos pensar nas escolhas que temos feito e o quanto isso traz a presença de Deus para a nossa vida. Amém? Para concluir, irmãos, a história de Jacó. Abre para a gente aqui, deixa eu já aqui, 28, Gênesis 28, 10, 22. A gente vai ler daqui a um pouquinho. O Jacó, eu falei para vocês, apesar dele ter métodos totalmente repreensíveis, ele enganou o irmão dele 2 vezes. Naquele momento da lentilha, que o irmão estava com fome, e depois, se vocês seguirem na Bíblia, vocês vão ver, acho que essa história é bem conhecida, que ele engana o pai dele. Ele se passa pelo irmão dele, quando o pai dele está morrendo, para ele receber a bênção.
E aí, depois disso, tem consequências. O objetivo da vida do Esaú, após isso, foi matar o irmão dele, que ele traiu ele 2 vezes, tentou enganar 2 vezes, e o Jacó, ele teve que ser um fugitivo, fugiu do irmão dele, tinha medo do irmão dele, mas mesmo assim, ele continuava sabendo que ele precisava da bênção de Deus. Mesmo naquele momento de angústia, fugindo, passou por várias coisas, depois vocês voltam lá, é muito interessante vocês lerem a história inteira, mas mesmo passando por momentos de dificuldade, mesmo com medo de morrer a qualquer momento, ele resolveu obedecer. Aí vocês lembram que a Silmara falou? O Esaú casou com outras mulheres de outros povos, o Jacó não, ele obedeceu o pai dele, só casou com as mulheres do povo dele, para não se contaminar. E aí depois, na mesma passagem da Silmara, fala que o pai de Jacó falou para ele seguir numa direção, e ele foi, ele seguiu, mesmo com medo de encontrar o irmão dele, fugindo, ele obedeceu. E aí que vai para esse texto que é o 28, né? Capítulo 28, do 10 ao 22. Capítulo 28, 10 até o 22. De tardinha, ele chegou em um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. Eu farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que se cumpra tudo o que prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está nesse lugar. Eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Se esse lugar dá medo na gente, aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Acho que voltou? Não, só até aquela ali, tá bom. Vocês percebem que, mesmo ele errando, mesmo ele enganando o pai dele, ele decidiu obedecer. E ele foi para uma terra que o pai dele mandou, ele não tinha noção de nada onde ele estava. Ele dormiu num lugar no meio do nada, pegou uma pedra para dormir ao tempo, e Deus apareceu para ele, porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu, apesar de todos os pecados, todos os erros, ele decidiu obedecer. Aquela convicção que ele tinha que só Deus poderia dar a bênção na vida dele, ele colocou aquilo em prática, e Deus restaurou a vida dele. A gente vê que a história de Israel até chegar em Cristo não passou por Esaú, mas passou pelo Jacó, que foi o que obedeceu. Mesmo não sendo aquele cara perfeito, mas ele resolveu obedecer e seguir o caminho de Deus. E a gente vai ver mais para frente que Deus realmente estava com ele. E isso fica de lição para a gente que vive essa vida corrida, que passa por várias dificuldades. A Silmara falou um pouco também, que a gente tem vontade de desistir. Se vocês forem olhar a vida dele, ele enganou o pai dele, mas depois ficou fugindo, ficou pior do que era antes, aparentemente. Agora ele está fugitivo, o irmão dele encontrar ele morre, tinha uma vida pacata, uma vida tranquila nas tendas, agora virou uma vida de fugitivo. Mas porque ele decidiu se entregar para Deus e obedecer, Deus apareceu para ele. E é isso que Deus faz para a gente. Quando a gente decide obedecer, quando a gente decide seguir os caminhos de Deus, não vai ser fácil, mas Deus vai estar com a gente. Deus fez uma aliança com Jacó, e Deus quer fazer uma aliança com a gente também. Amém. E o que a gente precisa fazer é obedecer, se colocar nos caminhos de Deus, e Deus vai nos mostrar o caminho e vai nos abençoar. Amém? Eu queria que a gente orasse, a Silmara vai orar com a gente.
nesse sentido de a gente conseguir descansar em Deus, confiar em Deus e se colocar na presença de Deus de verdade para obedecer. Não importa se existem riscos, se a gente vai ter que passar por problemas no trabalho, na família, se aquilo parece que não é o mais fácil de ser feito, mas que a gente possa seguir os caminhos de Deus e obedecer as suas palavras, porque eu tenho certeza que Deus vai se mostrar para nós. Da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele vai fazer uma aliança com a gente e vai estar com a gente em todo momento. Amém? Amém. Essa palavra diz que Jacó, ele experimentou a presença de Deus, né? Então, esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Não desprezar a história que nós temos com Ele. Pode ser a mais simples na sua cabeça, mas essa história fez você chegar até aqui. Não esqueça que você tem uma história com Deus. As situações da vida, elas não podem tirar a história que temos com Deus. Escolha correto. Escolha a presença de Deus. Escolha os preceitos de Deus. Não importa o que vá te custar, mas não há preço nenhum o que aconteceu com Jacó aqui. A presença de Deus. Nesse mundo, olha, gente, tantas conquistas, a melhor que venha, não é comparado à presença de Deus. O que temos em Deus é maravilhoso, satisfaz a alma. Não negocie a presença de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloca diante de Deus a tua vida mais uma vez. E enquanto eu estiver orando por nós, eu quero que você traga ao teu coração a sua história com Deus. Eu quero que você traga ao coração os momentos, mesmo que pequenos, que você teve com Deus. Eu quero que você traga a sua história de quando Ele interviu na sua vida, nos momentos que você mais precisou. Eu quero que você traga à sua mente os dias difíceis também, em que você se sentiu sozinho. Porque em todos eles, Deus se manifestou para nós. Muitas vezes não conseguimos reconhecer a presença de Deus, mas Ele se apresenta a nós todos os dias. Todos os dias Deus está batendo na nossa porta e dizendo: minha filha, meu filho, eu estou aqui e eu quero você para mim. Eu estou aqui e quero me relacionar com você. Filho, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. Eu entendo o seu coração. Eu entendo o que passa na sua mente, eu entendo todas as suas dúvidas. Eu conheço a tua história. Eu sei quais são os seus sonhos. Eu sei tudo o que acontece com você nos mínimos detalhes, e esse é o nosso Deus. O mundo e as pessoas, muitas vezes, que estão à nossa volta, não sabem o que está acontecendo no interior do teu coração. Mas o Deus Todo-Poderoso conhece a tua história. O Deus Todo-Poderoso quer estar com você todos os dias. Nos mínimos detalhes, Ele se preocupa com você.
Basta você fazer a escolha correta. Basta você escolher estar na presença de Deus. Não troque a presença de Deus por um prato de lentilha, que amanhã você terá fome novamente. Na presença de Deus nós somos abastecidos. Na dificuldade, na solidão, a presença de Deus transforma a nossa vida e os nossos valores.